Olá, meus queridos irmãos, estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica, Palavra e Vida, esse trimestre com lições significativas sobre os escritos do apóstolo Paulo, começando assim com a sua conversão, sua experiência de conversão em Atos 9, e depois vários ensinos de Paulo em várias epístolas escritas por ele, aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios. E assim, hoje a gente vai estar estudando em Tessalonicenses 4 a vida após a vida. É a 12ª lição. Semana que vem estamos assim encerrando as lições desse trimestre. É interessante que Paulo teve uma importância muito grande na vida da igreja primitiva, elevando o evangelho até os confins da terra, até os gentios. Essa mensagem chegou até nós. E a lição de hoje tem um significado muito grande para nós crentes em Cristo. É aquela que nos dá a convicção da realidade quando partimos aqui deste mundo. Inclusive é a motivação que a gente tem para poder estar desenvolvendo a obra do Senhor. Somos motivados pela palavra de Deus para que a gente cumpra a nossa missão aqui neste mundo e então vai para junto de Deus na glória celestial. Antes de fazer citação do texto, eu gostaria de orar com os irmãos. Orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, informando os irmãos que no próximo sábado e domingo estaremos às 19 horas, sábado às 19 horas, domingo às 19 horas, agradecendo a Deus pelo 9º aniversário da nossa igreja. Todos os irmãos que já estão nos assistindo estejam divulgando para que no sábado e no domingo possamos estar juntos assistindo, participando através do YouTube a nossa gratidão, a nossa palavra de gratidão a Deus. Sábado o pastor Jorge de Chandra estará pregando e no domingo o pastor Iago estará pregando. Também teremos a participação do grupo Getsemane, ali de Itapiruna. Esse grupo de Getsemane participou conosco. Eu acredito que tenha sido no primeiro aniversário da nossa igreja e vai ser uma honra em tê-los participando conosco. Também terá a participação de vários irmãos fazendo o seu compartilhamento da sua experiência, como o significado da igreja para a sua vida. Então os irmãos devem estar compartilhando, inclusive para aumentar o número de inscritos no canal da nossa igreja. Vamos à lição, vamos orar então para iniciarmos a lição desta manhã de domingo, de 21 de junho de 2020, 12ª lição, a vida após a vida, é o tema da lição de hoje. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem de poder falar contigo e o Senhor possa estar nos orientando nesse momento, quando estaremos estudando mais uma lição escrita, baseada nos escritos do apóstolo Paulo às igrejas naquele tempo, e que essa palavra seja aplicada a todos nós que desejamos aprender mais com o Senhor e com a sua palavra. Perdoa os nossos pecados e usa-nos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a vida após a vida, que é o tema, é baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós não vamos ler o texto, nós vamos fazer referência o que o texto nos diz para a nossa reflexão nesta manhã. O capítulo 4 de 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses nos apresenta uma reflexão relevante no que tange como devemos estar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então a igreja deve estar preparada. Nós sabemos que Cristo está voltando e a igreja precisa estar atenta a isto. Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele orienta, vocês precisam viver em santidade, viver uma vida diferente do mundo, viver na contramão do mundo. É a realidade orientada por Paulo à igreja aos Tessalonicenses naquele tempo, e essa mensagem é para nós hoje. Devemos viver os princípios do grande mandamento, o amor fraternal. Devemos estar amando as pessoas e através desse amor, então, irmãos, nós devemos estar compartilhando os ensinamentos da palavra de Deus, dizer para as pessoas que Cristo está voltando e temos que estar então preparados. A vida após a vida é o tema então que estaremos desenvolvendo nesta manhã de domingo, dia 21 de junho. Meus irmãos, nós cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre fez parte da pregação bíblica, da pregação cristã. Nós podemos verificar
quando Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 18 ao 32, o apóstolo Paulo argumentando diante dos filósofos gregos em Atenas, local em que a prática idólatra era bem acentuada, e o apóstolo Paulo aproveita para ensinar sobre Jesus, sobre a ressurreição, que era princípio básico dos cristãos, o princípio básico nosso neste tempo, era daquele tempo e ainda é no tempo em que nós vivemos, e era considerada como doutrina rudimentar. Vemos isso lá em Hebreus capítulo 6, verso 2. Então, a base do cristianismo é a grande esperança cristã, a vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. Eu particularmente, irmãos, eu gosto muito de recordar as palavras de Jesus quando estava diante do sepulcro de Lázaro, diante dos seus discípulos. Ali estava Marta e Maria, quando Jesus declara que Ele era a ressurreição, Ele é a vida. Eu tenho essas palavras, meus queridos irmãos, por motivação, porque nós cremos e que nós temos vida após a morte. Jesus, então, ele declarou o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Meus irmãos, eu creio nisto. Essa é a minha motivação de pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Essa é a minha motivação de orar pelas pessoas para que elas possam entender aquilo que é falado para ela. Esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando nos corações. Nós precisamos de ter convicção, meus irmãos, convicção daquilo que nós acreditamos. Existem por aí vários ensinamentos contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, e nós devemos nos apoiar naquilo que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, a reencarnação fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral, não vê a matéria como mar, como no orientalismo, berço da reencarnação. E ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus, ela é completa e visa ao homem completo. O primeiro ponto que vamos então estar destacando é a ressurreição como suporte da fé cristã. Vimos que lá em Hebreus capítulo 6, 2, mostrando que a ressurreição é como uma doutrina rudimentar. Ou seja, os cristãos sempre a tiveram em seu lado doutrinário, e isso é fácil de entender quando vemos em Atos capítulo 24, 15, que nos diz: e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Palavras do apóstolo Paulo. Sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição ela é a garantia a todos nós. Paulo escreve sobre essa realidade em Romanos capítulo 6, 5, escrevendo em sua carta primeira aos Coríntios capítulo 15, versos de 12 até verso 21 no capítulo 16. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. Vemos também em 1 Coríntios 6, 14 e em 2 Coríntios 4, 14. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou, porque Ele vive, nós viveremos. Esta é a declaração da palavra de Deus, nós cremos nisso, nós pregamos isso e nós precisamos de ter convicção acerca disso. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda em um dia morrerá. Apocalipse capítulo 20, 14, a palavra de Deus nos diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 13.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado, não no Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Quem não crer neste Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é a base para a nossa convicção. Nós podemos ver isso quando Paulo escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 15, versos 14 e verso 17. Nós podemos também, irmãos, verificar que em 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela, e os outros 10 tratam dela implicitamente. Negar a ressurreição geral como evento acontecer é deturpar a fé. Para o apóstolo, não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Nós cremos porque a palavra de Deus nos declara isto, e é necessário que estejamos colocando cada dia mais a nossa vida nas mãos de Deus, crendo realmente naquilo que a palavra ensina, pregando aquilo que a palavra ensina. E então, meus irmãos, essa deve ser a nossa realidade no mundo em que nós vivemos. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, orientando para que pudesse viver uma vida em santidade, orientando para que pudesse colocar em prática o amor, porque Cristo está voltando e precisamos estar preparados. Como será então? A ressurreição geral será com um toque da trombeta anunciando a volta de Cristo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios 15, 32, a palavra nos diz exatamente isso. Também tem um hino no cantor cristão, o hino 114, e infelizmente muitas igrejas não cantam mais esse hino que nos diz: ó, que dia faustoso, esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. É exatamente o que diz a palavra de Deus. O som da trombeta vai estar anunciando a volta do Senhor Jesus, quando Cristo retornar em poder e glória. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É algo, irmãos, para nos motivar a estar vivendo aqui a palavra de Deus. É algo que deve nos motivar a viver em obediência à palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. O apóstolo Paulo fala isso na sua epístola aos Tessalonicenses, o texto base para a nossa reflexão, no capítulo 4, verso 15 a 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. É algo, irmãos, que deve nos motivar
é entender que com a morte não acaba, pelo contrário, é onde nós iremos iniciar a nossa vida eterna, a nossa vida na presença de Deus. Isso não depende de nosso querer, de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, como nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes, exatamente como fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Juízo aos descrentes, colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta histórica e fará com que todos os joelhos e todos os lugares se dobrem diante de Jesus Cristo. Filipenses 2, de 9 a 11. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 41 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É bom que cada um que tem podido ouvir a palavra de Deus tenha a consciência que o próprio Espírito Santo faz com que a gente entenda a sua palavra, não por medo, mas porque acreditou na palavra de Deus. E essa é a mensagem, meus queridos irmãos, porventura algum amigo que nos ouve, é necessário que estejamos cientes que Cristo vai voltar, e a igreja que estiver preparada, ou aqueles que estiverem preparados como igreja do Senhor, a noiva do Senhor, exatamente será recebida na glória celestial. Dia bendito, ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dia de tristeza, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Será dia de juízo. Bênção para aqueles que creram em Jesus, e infelizmente palavras maldizentes para aqueles que rejeitaram a Jesus. Ponto final, terceiro ponto: como será aquele dia para você? Já parou para pensar nisso? Uma coisa eu sei, meus irmãos: creio em Jesus como Senhor da minha vida. Não sou perfeito, sou pecador, mas o fato de crer em Jesus, o fato de viver na contramão do mundo, é algo que me dá garantia de estar na presença de Deus naquele dia. Eu preciso entender, alcançar que a mensagem da palavra de Deus é o único meio pelo qual eu tenho para chegar à glória celestial, e por isso preciso me colocar nas mãos de Deus. O que acontecerá quando Cristo retornar? Os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. 1 Tessalonicenses 4,16, a palavra de Deus nos diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Exatamente isto que vai acontecer. E então os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Assim nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Nós precisamos crer em Jesus como Senhor da nossa vida. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. O Evangelho de Lucas, capítulo 20, 36, nos diz: e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, nós cremos que nós
ressuscitaremos também. Talvez haja muitas perguntas, mas a que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza, temos convicção: viveremos para sempre com o Senhor. Por isso, façamos nossas as palavras do apóstolo Pedro no capítulo 1, verso 3, em sua primeira carta, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa esperança, queridos. Precisamos de colocar nossa vida nas mãos de Deus para pensar e agir. Para finalizar nosso estudo nesta manhã, quando Paulo ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes, e depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na palavra, crendo na Bíblia, dizem: amém, vem Senhor Jesus. Quando nós temos convicção, meus irmãos, e vivemos debaixo das orientações da palavra de Deus, o nosso desejo é que Cristo volte. Para terminar, isso coloca diante de nós 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Devemos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus, porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Em segundo lugar, consolemos-nos uns aos outros, este mundo é ilusório. A terceira estrofe do hino 329 do cantor cristão nos diz: nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. É o que nós queremos. E em terceiro e último lugar, os sem Cristo estão perdidos eternamente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Portanto, é necessário que nós, igreja do Senhor, estejamos promovendo o relacionamento discipulador. É a proposta da igreja multiplicadora, meus irmãos. É essa a proposta da igreja multiplicadora, de estar colocando cada vez mais a nossa vida em testemunho para que mais pessoas possam conhecer Jesus. Para terminar, nós vamos ler um trechinho da declaração doutrinária que nos diz o seguinte, o artigo 19 da nossa Convenção Batista Brasileira: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu como o Senhor. Foi exatamente isto que nós estudamos nesta manhã, e que cada um de nós que crê na palavra de Deus possa ter convicção que há vida após a partida deste mundo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja motivação para nós neste tempo de pandemia, neste tempo que o mundo todo está sofrendo, que possamos crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida. Amém.